Né, irmão? Vocês estão felizes? Amém? Graças a Deus. Isso é muito bom, né? E estamos aqui com mais um culto de cerimônia de casamento do irmão Edilson e a irmã Ana Cláudia, né? Não há tempo que não passa e não há dia que não chega, né, irmão? Chegou esse dia, né? E desde já queremos agradecer a vocês pela presença de vocês aqui, né? E essa consideração, porque vinha um culto de cerimônia, né, irmão, de casamento como esse. Isso também envolve consideração. Não é verdade, irmão? E o cristão, ele considera, né, tudo que vem de Deus, tudo que é parte dele, tudo que é correto, né? O cristão considera uns aos outros. E é por esse motivo que vocês estão aqui, graças a Deus, né? Deus continue abençoando vocês. Está conosco também o pastor Jailson, de Vitória da Conquista, o pastor Valflides, de Guanambi, aqui pertinho, também irmão João ali, né, irmão do pastor Jailson, e esse povão maravilhoso de Brasília, né? Maravilhoso de Brasília, pastor Adalto, né? Que a gente não esperava, né? Talvez para nós foi uma grande surpresa, um homem tão humilde, tão simples, que ele me chama humilde. Diz: não, humilde mais é o Senhor é humilde, meu irmão. Sai lá de Brasília, né? E para estar aqui conosco, o Senhor é humilde demais mesmo, né, irmão? A posição que ele ocupa ali, né? Um homem de Deus, um grande ministério, nos dando este valor com a sua presença, de estar aqui conosco, graças a Deus, né? Estamos muito felizes, irmão. E nós vamos já iniciou com orações, hinos. Eu gostaria que o pastor Jailson, o senhor lesse aqui o certidão de casamento para nós, pastor. Boa noite a todos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para nós é motivo de honra e de satisfação estar com o pastor Bem-vindo e todos vocês para esta ocasião especial. E para quem não conhece, esse é o pastor daqui da igreja em Caetité. Pastor Bem-vindo Couto, né? E estamos felizes por assim estar presente e que Deus possa nos abençoar, unindo o útil ao agradável. É claro que muitas pessoas só vêm em igrejas nessas épocas de casamento, em momentos fúnebres, né? Mas eu quero deixar aqui a minha sugestão, né, para aqueles que dificilmente vêm ou vai a igrejas. Esse é um momento em que você e eu, nós precisamos nos encontrar com nós mesmos e fazer desse momento também um momento de nós encontrar com a nossa espiritualidade. Focarmos também no que Deus vai falar através do pregador. Esta fé que nós desenvolvemos, ela é uma fé que está voltada para as origens do cristianismo, lá no passado. Na pessoa de Deus, que foi e é o Senhor Jesus Cristo. Nas bases do Evangelho e nas bases do cristianismo, na sua origem fundamental, desde o Éden até os dias em que vivemos. E que você possa parar para dar ouvido com toda a sua atenção para o que Deus vai falar através do pregador oficial que vai
falar, né, que vai trazer a mensagem para o casamento desta noite. Como o pastor Bem-vindo já notificou, o pastor Adalto nos honra com a sua presença, vindo da capital federal, que é o pastor do noivo, e cremos que nós vamos ser abençoados em tudo que vai suceder e que já está sucedendo nesse lugar, amém? Então, a minha oração e os meus votos é que Deus possa abençoar grandemente, desde os noivos, que é a razão desta reunião, às pessoas mais velhas e mais novas entre nós. E que o grande arquiteto do universo, o Deus eterno, na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, possa ir de encontro com a sua alma, para que você e eu possamos estar preparados para encontrar com Ele, porque estamos nos direcionando para esse momento, seja em vida ou seja em morte. Portanto, sem mais delongas, nós temos aqui em mãos o certidão de casamento, que uniram o jovem Edilson José da Silva Filho com Ana Cláudia de Oliveira Souza, que no último dia 24 de novembro de 2017 se casaram aqui no fórum, no cartório dessa cidade. Ela que passou a se chamar de Ana Cláudia de Oliveira Silva, no regime de bens do casamento, comunhão parcial de bens. O conteúdo da certidão é verdadeiro e dou fé. Caetité, Bahia, 24 de novembro de 2017. Assinatura da oficial Gleice Keller da Silva Santos Alves. Que o Deus eterno, repito mais uma vez, possa nos abençoar grandiosamente. O nosso abraço fraterno em Cristo Jesus. Glória a Deus.
por tantas bênçãos que tu nos dás, por teu amor, por teus cuidados, por nossa vida, por tanta paz. Queremos dar a cada instante nosso viver em teu louvor, que em cada gesto um exemplo, em cada exemplo amor. Senhor Jesus, queremos ter o teu amor em nossas mãos, que em cada é sempre primavera no jardim do Senhor. As flores não acabam jamais, plantadas, zeladas com imenso amor pelo fiel jardineiro da paz. Primavera, sempre primavera, na flor que aroma produz.
Grande Deus, soberano Pai celestial, te agradecemos, ó Deus, por este bom tempo que o Senhor nos concede nesta noite para estarmos aqui em Tua presença. Santo Pai, venha partir o pão dos céus aos nossos corações nesta noite. A bênção do Senhor não seja somente para o casal, mas que seja estendida para todos nós. Te louvamos e pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. É um prazer, é um privilégio muito grande nosso de estar aqui nesta noite com os irmãos. Deus abençoe o pastor, bem-vindo, sua família, sua nobre família. Fomos muito bem recebidos aqui. Nós agradecemos muito a vocês. Trabalho maravilhoso, né? Igreja maravilhosa aqui. O pastor, bem-vindo, está de parabéns com esse povo maravilhoso. Trabalho maravilhoso. Deus abençoe. E aqui estão um casal, né? O irmão Adilson Júnior e a irmã Ana Cláudia, isso? Ana Cláudia. A distância não impede, não é? A distância não impede. Ele mora lá em Brasília. Eu não sei como que o círculo rodou e de repente ele conhece a irmã Ana Cláudia e os corações batem iguais. E aí então acontece esta cerimônia nesta noite, fruto de um primeiro olhar, fruto de um bater de coração, não é? Que Deus conserva isto. Vocês vão assentar? Vai. Cadê o banco deles? Senão a noiva desmaia. Nós vamos ler a Bíblia. Vocês podem cantar antes da leitura da Bíblia? Porque às vezes a gente começa a pregar lendo a Bíblia e aí esquece de vocês. Vamos ouvir eu chamo eles de meus meninos. Eles estão conosco desde meninos pequenos e está crescendo lá conosco, né? Irmão William e irmão Wellington. Wesley, irmão Wesley. Irmão Wellington é o que está ali. Cantando o tempo passa. Tudo passa. Um dia deste, irmão Edilson era um pequeno garoto. A irmã Ana também não era uma pequena garota. Todos os dois não cresceram muito, mas já não é mais garotos. Não são mais garotos. E assim o tempo passa. O relógio do tempo, ele não nos perdoa. Ele não nos perdoa. Cada dia é um dia a menos para nós viver aqui nesta terra. Alguém perguntou: quando é que a morte começa a nos derrubar? A resposta foi: desde o dia que você nasceu. Desde o dia que você nasceu, sua contagem regressiva começou a se desenvolver. Hoje, amanhã não é mais hoje, depois de amanhã já não é mais amanhã, e você vai caminhando para a contagem regressiva da morte. Aí alguém estava morrendo e a morte o tomando. Ele ficou um pouco revoltado com a morte, disse: morte, tu és muito má. Por que você não me avisou antes de você vir para mim colocar minha vida em ordem? A morte disse: não te avisei? Você lembra da primeira dor que você teve quando era menino ainda? Sim, lembro. Aquilo era eu te avisando que eu estava já te rodeando. A primeira dor já foi a morte dizendo: um dia não será somente uma dor, será um acontecimento final da sua vida. Então o tempo passa. Bom é sabermos usar o tempo para o reino de Deus. Vamos ouvir o hino com os jovens.
Eu fico pensando, que situação. Deus está falando, sua voz ecoando e não dão atenção. Vivendo em seus ismos, à beira do abismo, já quase a cair. Tão adormecidos, não vê que o castigo está prestes a vir. O tempo passa e tudo se vai. Feliz é aquele que crê nas promessas de Deus nosso Pai. O tempo passa e tudo se vai. Feliz é aquele que crê nas promessas de Deus nosso Pai. Os homens prometem paz e segurança e jamais cumprirão, pois está escrito, quando dizem isso, vem a destruição. Porém Jesus Cristo já vem garantindo repouso final para todos aqueles que creem na verdade e se afastam do mal. O tempo passa e tudo se vai. Feliz é aquele que crê nas promessas de Deus nosso Pai. O tempo passa e tudo se vai. Feliz é aquele que crê nas promessas de Deus nosso Pai. Eu sei, não mereço, mas Ele é o preço, por mim já pagou. Agora eu espero um dia tão belo e com Ele eu vou. Os salvos descansam na firme esperança de ir para o lar. Jesus é fiel e o que prometeu jamais vai falhar. O tempo passa e tudo se vai. Feliz é aquele que crê nas promessas de Deus nosso Pai. Se vai. Feliz é aquele que crê nas promessas de Deus nosso Pai. Aleluia, Deus abençoe os irmãos. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos ler a Bíblia. Aos Efésios, capítulo 5, do verso 22 ao 33. Aos Efésios, carta de Paulo, o apóstolo aos Efésios, capítulo 5. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher,
como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, deve os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isto, deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Senhor Jesus, nos abençoe com a sua palavra, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Enquanto a mulher possuir esta consciência de reverência ao seu casamento, este lar nunca será destruído. Às vezes seu marido não é digno de reverência, mas o seu casamento é digno. Às vezes sua mulher não é digna, mas o seu casamento com ela, o seu voto, é digno. E enquanto houver esta seriedade no coração dos cônjuges, este casamento nunca será destruído. Não há razão em forma e em lugares nenhum da vida de o marido repudiar a mulher por fraquezas humanas ou coisa assim. E vice-versa, a mulher repudiar o marido por fraquezas humanas, como está acontecendo aí no mundo. Se separam porque ele tinha cabelo, depois ficou careca. Se separam porque ele passou a ter um hálito ruim. E coisas assim que pode ser ajudado. Devemos sempre lembrar disto, nós os casados. Deus pôs aquela mulher no meu caminho, na minha vida, para mim cuidar dela. Deus pôs aquele homem, diz a mulher, no meu caminho, para mim cuidar dele até que a morte o separe. Na mensagem A Estatura do Varão Perfeito, o profeta de Deus para esta era trouxe para nós mensagens muito centrada em Cristo. Nós temos a foto dele ali, que ele não é para adorar. As pessoas dizem, lá no tabernáculo eles adoram um homem. Isso é mentira, isso não é verdade. Nós temos a foto dele ali para testemunho, por causa daquela coluna de fogo que pousou sobre a cabeça dele, e o fotógrafo tirou a foto. Isto foi investigado pelos melhores institutos de investigação dos Estados Unidos da América, e constatado que é uma foto do sobrenatural.
E ela está aqui por causa daquela coluna de fogo, que é o Logos de Deus sobre sua cabeça. Então este homem trouxe para nós mensagens, ensinamentos, que se as famílias tomar ao pé da letra, será uma família próspera, será uma família abençoada, será uma família firme, nunca desmoronará. Então aqui ele pregando a mensagem, a estatura de varão perfeito, ele diz no parágrafo 15 ao 19: eu creio que Deus nos dá nossa companheira. Deus nos dá. Nunca, jovens, moças e rapazes, nunca queira ter uma companheira ou um companheiro, o qual não foi Deus que te deu. Você não será feliz. Deus não se responsabiliza com nada que Ele não nos deu. Nós não seremos bem-sucedidos com possuindo uma coisa que não veio de Deus. Como saber se o cônjuge, aquele cônjuge veio de Deus? Com a Bíblia. Todas as nossas decisões a ser tomada, antes de tomá-las, devemos conferir com a Bíblia. Uma das coisas lindas que este profeta veio nos ensinar, para nós checar tudo com a Bíblia. Isto mostra que ele não é um falso profeta, porque a Bíblia diz que haverá falsos profetas, mas o falso puxa as pessoas para si mesmo. Este não, esse nos empurra para olhar para a Bíblia. Bíblia, 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 Bíblia. A igreja passa a ser uma igreja Bíblia. O casamento passa a ser um casamento Bíblia. Como você pode saber que aquele casamento é de Deus ou não? Aí você vai lá para 2 Coríntios 6, o apóstolo São Paulo diz: não vos prendais a um jugo desigual. Jugo desigual, o moço cristão casar com uma moça que não é cristã. Ser dois pensamentos divididos, um pensa de uma forma, outro de outra. Isso não prosperará, isso não veio de Deus. Deus nunca nos dá nada para causar prejuízo para nós. Quando Deus nos dá algo, é para nos trazer edificação, para nos trazer bênção. Deus nos ama. Deus não seria um maldoso em nos dar uma companheira, porque depois da salvação, a coisa melhor que Deus deu para o homem é uma boa esposa. Deus deu para a mulher é um bom marido. E você acha que Deus daria esse presente de uma forma errada para te trazer problemas? Não, Ele nos dá para melhorar nossa vida com Ele. Então o profeta disse: eu creio que Deus nos dá uma companheira. Isto é certo. Você crê também? Deus nos dá uma companheira, Deus nos dá um companheiro. Irmã Ana, foi Deus que te deu, você crê nisto? Irmão Edilson, foi Deus que te deu ela, você crê nisto? É a razão de vocês estar juntos aqui hoje, não é isto? Não há coisa melhor do que possuir aquilo que Deus deu. Você tem segurança, você tem felicidade, você tem alegria. Deus me deu aquela fazenda, Deus me deu aquela casa, Deus me deu aquele cavalo. Você não comprou aquilo por trapaça, por mentira. Veio pela via correta, da verdade, somente pela verdade. Você terá sucesso naquilo. Deus me deu aquela companheira, aquele companheiro. Você terá sucesso naquele casamento. Razão pela qual muitos casamentos hoje não têm sucesso é porque Deus não deu. Casaram por causa de interesses materiais, sociais, ou por interesses físicos. Ele é lindo demais, ela é linda demais, e não examinaram o espiritual. O
casamento, ele é um compêndio de coisas, de itens que forma o casamento. Ele não pode ser só espiritual, porque você ainda é humano. Ele tem que ter também a aparência, a atração física, humana. O casamento que ele casa com uma moça que ele não tem atração física por ela, vai aparecer uma mais bonita amanhã, ele vai trocar ela por outra, e vice-versa. O casamento tem que partir de uma estaca chamada amor. E este amor é composto de atração física, atração espiritual e atração material, atração até mesmo culinária, atração do trabalho dele te atrai. Por isso que o namoro tem que ver isto. Então aí é quando Deus dá. E logo chegamos a ser um parte do outro. Quando Deus dá é assim, se torna um parte do outro. Ele não dá conta de viver sem ela. Ela não dá conta de viver sem ele. São uma unidade composta, porém, quase que simples, né? E antes de se casar, veja bem, olha, o profeta nos ensinando a pista para um bom casamento. Antes de se casar um homem, ele deve pensar, estudar estas coisas com muito cuidado. É o problema de hoje, que há tantos divórcios, porque casam sem pensar no assunto do casamento. Não estuda isto com mais critério. Ela estuda ele no tempo do namoro. O namoro não é para estar beijando, abraçando, com essas coisas carnais. Depois você casa e não conhece com quem você casou. O tempo de conhecer você passou envolvido com essas lambanças carnais. O namoro é para se estudar um ao outro, para que não tome uma decisão para o casamento de uma forma duvidosa. E aí o desastre será certo. Então ele disse, antes de se casar, ele disse ele, mas vamos falar eles, o cônjuge, ele e ela, deve pensar e estudar estas coisas com muito cuidado. Por que aquele casamento deu errado? Porque não estudaram com muito cuidado o item chamado casamento, o significado de um casamento. Casamento não é coisa que se experimenta. A gente experimenta bicicleta velha para comprar carro velho, mas casamento é uma definição que se só separa quando a morte vem. Não é uma brincadeira. Então tem que pensar isto com muito cuidado. Outro dia, um jovem me perguntou, irmão Brana, pensa você que devo casar-me com certa jovenzinha? Eu lhe disse, quanto você pensa dela? O que você acha dela? Qual é a sua conclusão sobre ela? Ele respondeu, irmão, eu a amo tanto. Eu disse-lhe, então, pois, se não podes viver sem ela, então casa-te. Porém, se te é possível viver só sem ela, pois então não te cases. Porém, se vais morrer sem ela, pois te é mais conveniente casar-te. Veja o ponto que tem que chegar para tomar tal decisão. É uma segurança de coração para coração. Casamento não é o pastor que casa. O pastor faz a cerimônia. Não é o juiz lá no cartório que faz. Ele faz você assinar os documentos diante da lei. Mas o casamento verdadeiro, quem realiza é os dois, de coração para coração. Se amarram. Este amarre, nem o diabo pode arrebentar.
eu estava procurando dizer-lhe, era isto: se tu a amas tanto, agora antes do matrimônio, tudo está bem. Mas depois que se casam, então vêm as provas, as lutas da vida. E é então quando tem que estar tão enamorados que se entendam. Porque é fácil no namoro, é benzinho, benzinho, mas depois que casa, muda a expressão, muda até o comportamento, e é ali que tem que se amar mais, é nas provas, é nas lutas. Você sabe por quê que Deus permite as provas vir sobre o casal? É para nós ter a oportunidade de mostrar, não para Deus, que Deus conhece nosso coração, e nem para o diabo, que o diabo também conhece nós assim frontalmente. As provas vêm para nós ter a oportunidade de mostrar para nós mesmos a qualidade do nosso amor para com o nosso cônjuge. As provas vêm para nós mostrar para nós que dentro de nós há uma pedra firme chamada amor. Amém. E as provas não vai destruí-la. Aí vem então a escala de 0 a 10. De 0 a 10. Nas provas da vida, você mesmo vai dar sua nota. De 0 a 10, qual é a minha nota do meu casamento, do meu amor para com meu cônjuge? Qual é a minha nota? Passei por aquela prova, mas continuei amando-a. Passei por aquela prova, mas continuei ao lado dele amando. De 0 a 10. Uns diz 2, outros 3, outros 5, e outros às vezes chega até a 8, né? A 8, nota alta, né? Boa. Mas é para nós mostrar para Satanás também que ainda existe casais na terra que podem exercer fidelidade um para com o outro. Veja, o profeta prossegue. Então, quando tem que estar tão enamorados que se entendam quando vêm as lutas, entender um ao outro é um segredo tão grande para a vitória do casamento. É entender um ao outro. Você não tem que lutar para entender o vizinho da direita, da esquerda. Eles têm a sua maneira de viver, suas formas. Você tem que lutar para entender seu marido, entender sua esposa, porque lá fora pode estar fervendo de luta, de problemas, mas se vocês se entendem, os males não ascenderá a sua casa. Sua casa. Nós não temos que estar preocupados com o A, com o lar do A, do B, do C. Nós temos que preocupar com o nosso lar. Já pensou se todo casal preocupasse com o seu casamento? Teríamos uma sociedade diferente, como temos hoje. O problema é que em vez de gastar tempo para cuidar do nosso casamento, gastamos tempo para cuidar do casamento dos outros, quando às vezes o nosso está indo a pique. Está indo a pique. E este é um mal tão grande. Nós temos tanto tempo sobrando, ao invés de investir em nós, na família, investimos em coisas que que Deus não cobra de nós aquilo. Veja, assim é com Cristo. Vê você, temos que estar tão enamorados dele, até o ponto que quando pedimos algo a ele, e ele não nos concede, isto não nos estorva. Quando você está tão enamorado de Cristo, da palavra dele, nada é negativo para você, tudo é positivo. Até o não de Deus é positivo para nós, contribui para o nosso bem. E assim é o casamento. Veja,
De nenhuma maneira. E a única maneira de chegar a este lugar é chegando a ser participantes da sua natureza divina. E logo entenderemos por que foi que não pôde conceder tal coisa. Se você entrar no Espírito de Deus e deixar o Espírito de Deus entrar em você, vai haver em você mais compreensão. Até por que ele não pôde te dar aquilo que você orou pedindo. E assim é o casamento. Quando a esposa entra no espírito do marido, e o espírito do marido entra no espírito da esposa, e vice-versa, né, os dois, vocês vão entender até o não do outro. Não é tudo sim. No casamento existe não também. E o jovem que nunca ouviu um não, ele vai decepcionar demais. Nós temos casos de rapaz suicidar, porque viveu num berço de ouro, os pais ricos, dava tudo o que ele queria, que ele pedia. Nunca o pai disse não para ele, mas quando ele casa, a vida vai dizer não para ele em certos momentos, e ele decepciona e até perde o amor da vida e se mata. Nós temos que ter a grandeza de aprender a ouvir o não do outro. Agora não, depois nós vamos conversar sobre o assunto. A vida às vezes diz não para nós. Há coisas que às vezes você queria possuir, mas seu dinheiro não dá. A vida diz agora não, espere mais, junta mais uns trocados para você possuir aquilo. E se nós não estivermos preparados para ouvir o não da vida, nós vamos decepcionar com a vida e sermos inimigo da vida. E a vida é uma coisa boa que Deus nos deu, coisa maravilhosa. Nós devemos entrar no espírito do grande Criador, que é Deus, que nós vamos entender o ciclo de cada coisa. Cada coisa tem o seu tempo. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de conversar, há tempo de ficar calado, há tempo de se abraçar, há tempo. A vida cristã, a vida conjugal é cheia de fases. E feliz do cônjuge que entende as fases do casamento. Sabia que nós, seres humanos, somos lunáticos? A lua tem seus 4 estágios: minguante, crescente, nova e cheia. Você sabe, ela muda até de tamanho em suas fases. E assim é o casamento. Ele tem suas fases. E tudo contribui para o bem se nós soubermos usar as fases da vida para edificar o lar. A lua, quando ela está minguante, pequenininha, você olha para ela e diz: que lua, não presta para nada, só um risquinho. Mas é o tempo de você plantar mandioca, aquele alimento que tem raízes na terra. Você planta na nova, ela fica frondosa, cheia de folhas, e as raízes ficam miudinhas. Na minguante ela dá umas mandioconas grandes. Você vai cortar o cabelo na outra lua, na nova, ele fica grosso. Você corta na lua minguante, ele não engrossa, fica fino. Ela tem seus valores. As fases da vida também têm seus valores. Isto faz parte do humanitismo. Aqui na mensagem, a união invisível da noiva, 48. Ele disse aqui, o profeta Paulo está dizendo que uma mulher não pode tornar a se casar até que seu primeiro esposo esteja morto. Ele está referindo a Romanos capítulo 7, verso 3. Paulo dizendo que a mulher, enquanto o marido vive, ela não pode ser de outro homem. Ela não pode se casar enquanto seu primeiro esposo estiver vivo. Aí ela disse: mas ele largou de mim e vive com outra. Porém, o que Deus honra é o seu voto.
é até que a morte os separe. E uma das grandes coisas que sustenta um bom casamento é o voto. E é uma das coisas que estão ficando esquecidas hoje nos casais. Esquecem do voto que o fez um ou outro no altar um dia. Aí vem a voz da razão. Ah, mas ele foi infiel a mim. Olha, ele pode ser infiel, mas se você permanecer no posto do seu dever, seu lar pode ser reconstruído um dia. Ele vai quebrar a cabeça para lá, dar suas voltas, e ele vai lembrar que tem um lar, e tem uma esposa que espera por ele no seu lar. Ele vai ter um lugar de se reconstituir de novo. Mas você ouve a voz da razão e diz: ele já largou de mim, foi com outra, eu também vou com outro. A razão é a nossa inimiga na maioria dos casos. A razão é inimiga do homem bem-sucedido, da mulher bem-sucedida. Isso não presta ouvir a voz da razão. Vamos ouvir a voz da Bíblia. A Bíblia deve ser nosso mapa rodoviário para cada decisão que formos tomar na vida. Isto é, se queremos ser felizes. Então o profeta disse: seu voto é até que a morte os separe. Ela tem que permanecer solteira enquanto seu primeiro esposo viver. Irmão Brano, mas isso não é muito radical? Não, isso é a Bíblia. É o apóstolo Paulo, a boca de Deus, que falou isso. A Bíblia, meus irmãos, nunca fala nada à toa. Tudo que você ler na Bíblia tem um sentido útil para nós. Nunca tenha a Bíblia como inimiga sua. Você não será feliz em pensar assim. A Bíblia é nossa melhor amiga. Deus a escreveu e deixou para nós lê-la, porque Ele sabia que isto produziria utilidade para as nossas vidas. Veja, se ela cometer tal pecado, veja, a Bíblia chama isso de pecado, será chamada adúltera se for de outro homem. Estou falando do natural, para tipificar o espiritual. Se esta mulher cometer tal pecado de casar com outro homem enquanto o marido vive, ela não ou seja, ela está marcada adúltera. A Bíblia fala isto, adúltera. E ela tem 2 esposos vivos ao mesmo tempo. Portanto, ao fazer isto, ela tem perdido seus direitos para com Deus no céu. Irmã, isso é forte. Você diz, mas que coisa. Olha, essa é a proteção de Deus para a mulher. Pense nisso, não se rebele contra isso. Isso é para o nosso bem. Por que o mundo está de cabeça para baixo hoje? É por causa da rebelião dos seres humanos contra a Bíblia, que é a única verdade que existe na terra hoje, é a Bíblia. Por isso nós não pregamos uma religião. Temos a placa aí, Tabernáculo da Fé, mas isso é o que a lei exige, tem que registrar. Mas nós não pregamos. Não é porque você é membro do Tabernáculo da Fé que você vai para o céu, não. Assim como você ser membro da Assembleia, da Batista, da Metodista, também você não vai para o céu só por isso, não. Você vai para o céu se você tiver esta Bíblia encarnada dentro de você. É o único requisito de Deus para nós sermos salvos. É colocar cada letra deste livro dentro de nossas almas. Nos dá segurança, nos dá força espiritual, nos dá coragem, equilíbrio para decidirmos corretamente
Esta é a via pelo qual podemos ir ao céu. Quando ela trai isto, ela perde seus direitos para com Deus no céu, ao fazer assim. Seguro que ela perdeu. Ela é uma excluída da economia de Deus, conforme a Escritura que acabei de ler. Romanos capítulo 7, versos 3. Você diz, mas pastor, isso é muito duro. Numa era tão de separação de casamento. Por que estão separando tanto? Porque eles esqueceram da Bíblia. Não consideram mais a Deus. Aí você pergunta, você é evangélico? Ah, sou evangélico desde criança. Mas por que uma conduta tão baixa assim? É porque você nota, eles esqueceram a Bíblia. Vão à igreja, mas não carregam a Bíblia na sua alma. E aí se tornam vulneráveis a estas coisas. E aí começa a destruir esta coisa tão sagrada que é o voto. Mas o profeta diz aqui o porquê disto, no parágrafo 21 da mensagem Amnésia Espiritual. A palavra amnésia quer dizer perca parcial ou total da memória. Nós estamos vivendo num mundo de pessoas totalmente com esse problema de amnésia, meios doidos, perca parcial ou total da memória. Então as pessoas se esquecem, estão em amnésia física e amnésia espiritual, esquecem de Deus. Como é que você pode ser feliz no seu lar, na sua casa, sem Deus? Não tem como você ser feliz deixando Deus em segundo, terceiro lugar. Na hora de estar lendo a Bíblia, você está vendo televisão, essas novelas insinuantes que só insinua promiscuidade. Viu? Sua escola não é mais a Bíblia. Sua escola se tornou a televisão com esses artistas pornográficos que já casou 10, 15 vezes. Por isso que as crianças hoje já crescem nesse berço do enganoso ensinamento produzido por essas novelas de televisão, esses filmes. E as crianças dizem, eu posso casar 2, 3 vezes, lá o artista lá pode. É porque eles deveriam, no lugar dessas novelas, desses filmes, eles deveriam estar ensinando a Bíblia nesses programas de televisão, para construir uma nação justa, para construir uma nação forte. Eu me lembro dos Estados Unidos da América, quando foi iniciado assim. George Washington com um mosquetão na mão na guerra, para guerrear contra os invasores da sua terra, porém com outra mão com a Bíblia. Nas horas, nos minutos de folga, ele abria a Bíblia e começava a ler. Abraham Lincoln, um dos grandes presidentes que os Estados Unidos teve, foi até os 20 anos 2 livros inseparados de Abraham Lincoln. O livro de Fox dos mártires, ele escreveu a história dos mártires da igreja primitiva e a Bíblia Sagrada. A mãe dele ensinou ele a ler a Bíblia. Naquele tempo não tinha luz elétrica, ao lume da fogueira. Fazia uma fogueira no fundo da casa ou na cozinha, e ela ensinava ele a ler a Bíblia ao lume da fogueira. Por isso que hoje lá na América, quando se fala de Abraham Lincoln, todos fazem continência. Ele foi um grande presidente, George Washington e outros. Por quê? Levantou uma nação sobre bases do ensinamento da Bíblia Sagrada. Nunca foram vencidos, sempre venciam seus soldados. Abraham Lincoln, por exemplo, George Washington foi antes. Eles não queriam enredar os Estados Unidos com dívida, que você sabe,
Se você gasta mais do que você compra, você vai enredar. Isso é para o casal. Isso começa do casal. Felicidade tem também contabilidade. Você gasta mais do que o que você ganha, você vai se enredar. Sabe como George Washington tinha os seus soldados? Nos Estados Unidos, naquele tempo, a renda era pouca. Eles compravam somente aqueles uniformes e não tinha dinheiro para comprar o coturno, o sapatão. Porém, os soldados saíam de pé, com pés no chão, pisando na neve e com os fuzis na mão para guerrear, para que os inimigos não entrassem em sua pátria. Por quê? Porque o presidente não queria endividar a nação, enredá-la com dívida. Agora, hoje, os Estados Unidos comem do que eles vão receber de imposto daqui 50 anos. E o Brasil fazer a contabilidade está muito mais do que isso. Por isso que vive uma nação desequilibrada, porque deixaram de ter a Bíblia como a sua conduta. Melhor condutora da família é a Bíblia Sagrada. Ela é a nossa bússola da nossa felicidade. Veja, o profeta disse: amnésia. Uma pessoa que tem amnésia, ela não tem sensatez, não tem equilíbrio. Eles encontram essa doença às vezes em soldados que vêm da guerra. Tanto tiro, tanto barulho, tanto pânico. Eles vêm e sofrem esse pânico mental chamado amnésia. Às vezes as pessoas têm isto. Outra coisa que causa amnésia também é a preocupação. Uma das coisas inimigas do bom casamento, irmã, é a preocupação. Sabe o que o profeta disse? A preocupação causará distúrbio. A preocupação não possui nenhuma virtude em si. Preocupada que ele vai arrumar outra, preocupado que ela vai arrumar outro, preocupado que ele vai perder o emprego, preocupado com o que vai comer amanhã, preocupado. A Bíblia nos ensina em São Mateus 6 para trocar a preocupação pela confiança. Jesus disse: olhai pelas aves do céu, elas não trabalham, não tecem, nem fiam, e no entanto Deus as vestiu com uma roupagem tão especial que nenhum príncipe veste igual. A preocupação traz demência, te leva para a clínica de repouso dos loucos. Morreu por causa da preocupação. Está lá no manicômio, hospital dos loucos dementes, por causa da preocupação. Olha, a preocupação é falta de amor. Quando não há amor, há preocupação, há dúvida, e a dúvida gera a preocupação. Por isso que a base do verdadeiro casamento é o amor. O amor deve ser a coisa principal, o item primeiro da lista. Onde não há amor, há desconfiança. Se desconfia, por que casou? Por que tomou a decisão? Não confia nele, não confia nela. Por que casou? Isso não é útil para um ser humano. Por isso, antes de casar, deve examinar se a ama de fato. Se o ama de fato. Isto é uma base forte. Veja, a preocupação não possui nenhuma virtude em si. A preocupação gera ciúmes. E ciúme é destrutivo para um casamento de sucesso. Casamento que é regido pelo ciúme, aquele casamento não é feliz. É um casamento duvidoso. E a dúvida não edifica ninguém. Veja, de modo que algum apenas salte
Solte a preocupação e aceite a fé. Eu tenho fé nela, eu tenho fé nele, eu confio nela, eu confio nele. As pessoas vêm, zum, 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 nos seus ouvidos falando mal dela. Você diz, mas eu confio nela. E falando mal dele, você diz, mas eu confio nele. Eu estou segura no nosso voto. Alguém disse, bem, agora se você fosse ser fuzilado amanhã, irmão Brana, não estaria você preocupado hoje? O profeta responde, eu disse, não, acho que não. Seria fuzilado amanhã e não estaria preocupado hoje? Ele disse, não. A pessoa diz, por quê? Ele disse, é porque a preocupação não me faria nada a não ser me deixar pior. Me deixar pior. O ciúme vai evitar ele de arrumar outra? O ciúme, a preocupação, vai evitar ela de arrumar outro? Não. Essa é uma arma falida para os covardes. A arma mais forte é o amor. O amor vence. O amor edifica a confiança. O amor arrasta o outro, mesmo que esteja na lama. Ela diz, querido, eu casei com você porque eu te amo. Querida, eu casei com você porque eu te amo. O amor é o grande vencedor na batalha. Preocupação não me deixará melhor nem um pouquinho. Bem, que bem fará eu ter fé? Sim, fé me dá confiança, me dá paz, me dá descanso. O marido sai para o trabalho e ela não tem preocupação. Ela disse, ele está no combate para trazer o pão para a nossa mesa. Em vez dela ficar desconfiada, colocando até rastreadores, pessoas para rastrear ele, ela está orando, Senhor, guarda meu marido. Por certo, ele tem muitos problemas. Há tantas tentações para ele lá fora, no caminho da vida. Guarda ele, Jesus, sê com ele. E isso se torna ele, faz dele um homem cheio de força. Porque alguém está sustentando ele em casa, com os joelhos no chão. Esse casamento se torna forte. Veja, que bem fará ter fé? A pessoa pergunta e o profeta responde, talvez ela me salve. A fé. Isso é correto, vem? Então a preocupação não tem nenhuma virtude em si, de modo algum. Porém a fé tem toda virtude. Creia. A fé não deixa você rolando na cama. Será onde ele está? Será onde ele foi? Não. A fé diz, ele deve estar em outras, tratando de alguns negócios para a nossa utilidade. E eu estou aqui orando por ele. Deus, guarde meu marido. Deus, guarde meu marido. A fé se torna uma âncora do casamento. Agora a preocupação às vezes causa isto. E outra coisa que causa isto entre as pessoas é estar entre duas opiniões. Isto causará anemia. Um casamento anêmico. Ele fala preto, ela fala branco, ele fala azul, ela fala amarelo. Se torna um casamento anêmico, sem unidade. Isto te coloca em um lugar onde você realmente desequilibrado. Você perdeu seu raciocínio. Você se tornou um homem cheio de amnésia. Perca total ou parcial da memória. Você perdeu sua mente. Não confia mais.
você não pode fazer isto. Você não sabe quem você é. Você perde, cai numa anemia espiritual tão grande que perde até sua identidade. Identidade que você é um marido, e aí vai flertar com outras mulheres. Quando acontece isso com o homem, é porque ele perdeu a identidade de quem ele é. Está numa amnésia, perdeu a sua mente de quem ele é. Marido, casou com a senhora Ana Cláudia, mas ele perdendo essa identidade, aí ele sai namorando com outras, ela sai namorando com outros. Amnésia, perca da identidade. É tempo de voltar, irmãos. Voltar à estaca. Hoje vocês estão fincando uma estaca. Nunca esqueça dessa estaca. Daqui a pouco vocês vão falar, dar seus votos um para com o outro. Será uma estaca fincada. Quando o diabo estiver insultando vocês por lá, lembre desse dia, lembre dessa estaca. Não admito uma amnésia para esquecer-vos disto. Veja, na amnésia você não sabe quem você é, você não pode se identificar. Você pode sair por aí, comer de tudo mais, mas você continua não podendo se identificar. Que quadro terrível, não? De uma pessoa que perdeu a identidade, que ele é um homem casado, se portando por aí como um rapazinho solteiro. Isso é perca de identidade. Ela, uma mulher casada, quer se portar como uma menina solteira e faz aquelas plásticas, coloca aquelas, como é que chama, que eles colocam silicone para ter os seios. Gente, é honroso para uma mulher ter os seios marcados, que amamentou filhos. É honroso. Agora elas não querem mostrar que amamentou filho, quer ter os seios empinados, com aquela coisa que causa até doença, o silicone. Pode causar até perca da vida se aquilo estourar. Isso é a beleza falsa. Beleza bonita, minha irmã, é essa que você tem. Seios marcados de amamentarem filhos. Isso é marca de ser mãe, marca de ser pai. Mas a perca da identidade, fica perdido. Quem sou eu? Aí quer voltar quando era criança, quando era jovem. E isto carrega, é difícil uma mulher. Eu sou pastor quase há 40 anos. É difícil uma mulher que faz essa tal de plástica, que o espírito de adultério não pega ela. Isso eu falo com vivência, conhecimento. É difícil porque ela, logo que faz aquilo, se sente aquela coisa novinha, e aí começa a flertar com homens. Homem tem um espírito de adultério mesmo, homem sem Deus, começa a flertar com elas, e é difícil uma que faz isto, que um espírito de adultério não pega. Por que isto? Perca de identidade e mistura com a insatisfação. A insatisfação. Às vezes eu puxo a orelha da minha esposa, ela diz: e essas pelancas? Eu falo: é porque você deu à luz filho. Eu disse: eu nunca te cobrei por causa disso, por que você quer tirar? Não, isso é a glória dela, se é sua glória, é seu orgulho, marca de ser mãe. Agora o marido cheio de adultério, vai minha esposa, vai fazer a plástica. E aí anda com ela na rua como cara de mamão. Os homens assoviando para ela, e ela grudada no braço dele, e os homens, onde ela passa, todo empinadinho, os homens assoviando, olhando, flertando. Geralmente a mulher que faz isso, ela põe uma roupa bem arrochadinha para se mostrar. E o maridão, cara de mamão, com ela do lado, e os homens mexendo com ela. Adultério, desgraça, pecado, perca de identidade.
Veja, você pode ter a mesma cultura que você teve, mas você não sabe de onde veio, você não sabe quem é você, e a que você pertence. Isto é amnésia. Então estamos vendo isto. Você não sabe de onde você veio. Veja como está o mundo hoje, minha gente. O mundo está doentio. Se pergunta para a pessoa: de onde você veio? O que você está fazendo aqui? Para onde você vai? Raramente uma pessoa te responde correto. A maioria não sabe a sua identidade. Nós viemos de Deus, estamos passando aqui para disseminar o Evangelho de Deus, e logo estaremos voltando para Deus. O crente bíblico, ele não tem amnésia, ele conhece sua identidade, conhece sua origem. Vim de Deus, estou com Deus e logo volto para Deus. Sim, Jesus fez isto. Ele veio de Deus, andou aqui com Deus e voltou a ser aquela coluna de fogo que ele era antes. Paulo encontrou em Atos no capítulo 9, no caminho de Damasco, aquela coluna de fogo, e Paulo diz: quem és tu, Senhor? O que a coluna de fogo diz? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus voltou a ser o Logos. Assim é você, assim é você. Você veio do Logos, trabalha aqui com Deus e volta para o Logos novamente. Oh, meus amados, você não pode ter outra identidade. Você não veio do inferno, está no inferno e volta para o inferno. Não aceite isto. Não aceite isto. Muda de vida hoje. Reconheça a sua identidade hoje. Você não é obrigado a ser um fumante. Quem faz isso são os filhos do inferno. Ser um prostituto, um adúltero, um ladrão, um bandido. Isso são os filhos do inferno. Você não nasceu para desenvolver isto. Isso foi o espírito mau que te pegou. Mas hoje há libertação para você. Há salvação para você. Sua identidade não é esta. Procura alinhar com a sua identidade, com a sua gene, com a sua origem. Desculpe. Ele continua dizendo: veja, estamos identificados com nossas famílias nesta vida humana, através do casamento, e com nossas esposas. Nós casamos e nossa família é identificada através da união do nosso matrimônio. E então, pensar o que seria se esta horrível coisa acontecesse com você, essa amnésia, que o mundo lá fora está todo contaminado com ela. As pessoas aí que não têm Deus estão contaminadas com esta doença terrível, perca da identidade, doença chamada amnésia. Casam e você não sabe ser capaz de se lembrar com quem você casou. Quem é sua esposa? Quais são seus filhos? Quem é seu pai e mãe? Quem é seu vizinho? Isso seria uma coisa horrível. Porém, você vê esse quadro aí caminhando diante de você no mundo. Pessoa que casa, mas não tem compromisso com o casamento. Logo que casa, já está olhando para outra. E vice-versa. Tem os filhos em casa, mas esquecem que tem filhos, da responsabilidade que tem com os filhos, e vão tratar filhos de outra.
Isto é uma doença horrível. Isto é amnésia, perca da memória. Não se lembra. Não se lembra do seu voto, do seu compromisso que você tem com a sua esposa, com o seu marido. Isso é uma doença terrível que está destruindo as pessoas hoje de uma forma global. Deus traz saúde para as famílias, meu Deus. Famílias doentias, casais doentios, amnésia, perca total ou parcial da memória, dos compromissos. Como o amor enganoso, existe amor enganoso. Pessoa com amnésia, aí o diabo aproveita e coloca tantas paixões. Paixão não é séria, gente. Paixão vaza, escapa. Quando você precisa de segurança, a paixão não te dá segurança. Porém o amor sim, o amor te dá segurança. Amor enganoso, a fazer com que um homem ame outra mulher fora de sua esposa. Isto é um amor enganoso. Não aceite isso nunca, meus amados. Isso não presta, não dá paz. A consciência ferve, arde. Você sabe que aquilo não é real. Ou uma esposa amando algum outro homem fora do seu casamento, ou desta coisa aqui, coisa desonrosa. Isso não é amor verdadeiro. Isto é o diabo. Isto é obra do diabo, e algo que se preocupa, que ele procura dar a você. Deus dá o verdadeiro, porém o diabo gosta de dar o falso. Apresenta uma falsa esposa, um falso marido, tudo ilusão ótica. Você vai comer 1 quilo de sal com ele, vai descobrir que ele também tem defeito, que ela também tem defeito. Então fica uma ilusão pura. Quando sua esposa tinha defeito, mas tinha qualidades. Um gozo de beber, sentir-se bem quanto a isto, beber para sentir bem, dizendo: eu estou melancólico, sairei e comprarei uma garrafa de bebida alcoólica e esquecerei dessa melancolia. O profeta diz: isto é uma morte. Você está gerando doença para o seu fígado. Não existe uma saúde mental melhor do que a Bíblia Sagrada, do que Deus. Aleluia! Busque sua alegria nele. Famílias, busquem sua paz nele. Em Deus. Só Ele traz a paz dele. Cachaça é alegria momentânea. Quando passa aquele efeito, você cai numa pessimismo, melancolia cruel, que você não se perdoa. Por que tive que fazer isto? Mas quando você bebe deste evangelho, isso te traz felicidade, paz, tranquilidade, equilíbrio. Um casamento edificado sobre as bases do evangelho é um casamento equilibrado, é um casamento feliz. Porém, um casamento fora disto é uma coisa horrível. É uma coisa horrível. Pense nisto, gente. Pense nisto. Tudo passa. A vida passa. Você tem o direito de ser feliz com a sua jovem esposa. E ela está ficando velha e você não está aproveitando disto. Ele está ficando velho, você não está aproveitando disto.
tempo que vocês deveriam estar se regozijando, se alegrando, trocando presentes, amores, carinho, vocês estão apedrejando um ao outro, pegando as falhas uns dos outros para apedrejá-los. O tempo passa, de repente você vai se encontrar uma velha, ele vai se encontrar um velho, e você vai dizer: cadê meu tempo de prazer com este homem? Eu não soube aproveitar. Cadê meu tempo de prazer com esta mulher? Passou, eu não soube aproveitar. Melhor coisa, amados, é valorizar cada etapa da nossa vida. Etapa de jovem, de meia idade, de maturidade, de velhice. Pode ser velhinho de lá, velhinha de cá, que eles ainda estão em lua de mel, aproveitando com legitimidade a fase presente do seu casamento, amando-a, amando os dois, se tornando uma só carne. Isso é casamento. Isto é casamento. Casamento fora desses princípios é só decepção. Decepção, você casa porque ela é bela, um dia ela vai ficar velha, vai ficar feia. Ele é belo, um dia ele vai ficar velho, vai ficar feio, e você se decepcionará. Aí você vai querer trocar, e aí é arrumando outro mal. Então o casamento tem que ter um centro, uma estaca para você agarrar nela, e esta estaca chama-se amor. Jesus Cristo, Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. E isto te dará força que nem a morte poderá lhe separar, porque do outro lado vocês estarão juntos. Amém? Aqui nesse altar pedimos sua bênção para o lar que vai nascer. Com tua paz neste lar será um lar de fé, e com Deus perdurará. Construir onde juntos conseguir, e nada poderá lhe derrubar. Com Cristo vão crescer para o mundo mostrar. Bom é o lar com Jesus, para ser um lar feliz. Prometa um ao outro eterno amor, compartilhar. Sendo assim, nesse lar que habite a paz do céu, refletindo o amor de Deus, um lar de fé construir, onde juntos conseguir, e nada poderá lhe derrubar. Com Cristo vão crescer para o mundo mostrar. Bom é o lar com Jesus. Bom é o lar com Jesus. Aleluia. Bom é o
com Jesus. Coloca na cabeça da lista, irmã Ana. Na cabeça da lista, Jesus. Você vai fazer as compras no mercado, faz uma lista, arroz, feijão, mas primeiro item, Jesus. Jesus. Depois arroz, feijão e as coisas necessárias. Jesus sendo o primeiro na cabeça da lista. Vai para o trabalho, irmão Adilson. Primeiro item, Jesus. Culto doméstico, antes de sair ao trabalho. O lar que não tem culto doméstico não é um lar bem sucedido. Jesus fica distante daquele lar. Logo de manhã, antes de fazer qualquer coisa, chame a esposa, abre a Bíblia, leia ali pelo menos um capítulo da Bíblia, cante um hino, comente alguma coisa sobre aquela leitura e faça uma oração encomendando aquele dia a Deus. E isto é um lar feliz. Começa com Jesus, a noite termina com Jesus. E aonde Jesus está, só há alegria, só há satisfação, contentamento. Nunca haverá descontentamento. Eu convidaria o pastor Bem-vindo, o pastor Jailson, o pastor, vem aqui ajudar nós a orar. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. A força do casamento é o amor. Ame-a. Ame-a indiferente das situações. Ame-o, irmã, indiferente das situações. E assim vocês serão vencedores. Irmão Jailson, aqui está a sua escolhida, irmã Ana Cláudia. Olhe para os olhos dela. Fale para ela aquilo que está em seu coração. Fale para ela. Meu amor, quero te falar que você é uma das melhores escolhas que eu tomei na minha vida. Te amo muito mesmo. E prometo ser sempre uma pessoa carinhosa, estar do seu lado, entender suas fases, ser sempre fiel, dedicado, compromissado com você. Você é a coisa mais linda que Deus já me deu na minha vida. E eu te amo cada dia mais. Amém. E aí, esse amor vai durar até quando? Até Jesus voltar. Nem a morte pode separar um amor verdadeiro. Irmã Ana Cláudia, há reciprocidade. Olhe bem para os olhos dele. Fale do profundo de sua alma. O que a irmã deseja na vida agora com ele. Amor, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Estou muito feliz hoje porque estou realizando o meu melhor sonho, estar aqui casando com você. E primeiramente quero agradecer a Deus por ter me dado uma pessoa muito especial. E diante de Deus, do pastor, da igreja, eu prometo te amar, te respeitar, ser fiel a você até que Cristo venha ou até que a morte nos separe. Assim seja. Vocês podem ajoelhar ao pé da cruz. É onde começa os verdadeiros casamentos. Ao pé da cruz, aos pés de Jesus, é onde principia-se os verdadeiros lares, verdadeiras famílias. Vamos colocar as mãos sobre eles. Meu Deus, meu Pai, aqui está este casal nubente, Jesus Cristo. As intenções deles são maravilhosas. Rogamos a Ti, Senhor, ajude-os nesta boa intenção. Eles não têm nenhum plano errado. Os planos somente são positivos.
Pai, porém o diabo, inimigo da felicidade, fará tantas investidas para fazê-los desistir deste voto, desta decisão. Porém nós rogamos a Ti, Jesus, que o Senhor seja a força desse casal, a força desta família, a coluna vertebral deste lar, sustentando-os em seus braços, no nome de Jesus Cristo, meu Deus. Nós, como ministros do Evangelho, os declaramos marido e mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, irmão. O Senhor seja a força da sua vida. Deus te abençoe, irmão. Casal, casamento, depois da salvação, o melhor presente que Deus dá a um homem é uma boa esposa. Qual que é a sua, irmã? Essa aí? Pega a sua aqui, irmão. Olhe para mim, procure aí, irmã. Isto, procure, irmã. Onde foi que o Ourível começou a fazer esta aliança? Procura, dá uma rodadinha nela, procura onde ele começou, onde ele terminou de fazer esta aliança. Procura, irmão. Não, olhe nela, na aliança. Olhe bem, vê, mostra para mim onde foi o ponto que começou, o ponto que terminou. O Ourível, ele teve o trabalho de fazer esta aliança. Tem um pontinho, achou? Tá com a irmã, tem vista boa? Não precisa usar óculos. O irmão tem vista boa? Então mostra para mim, irmão. Tem não? Sabe o que isso significa? Um pacto. Um pacto que não tem princípio e não tem fim. Nunca deixe o diabo querer fazer vocês romper esse pacto. Assim como na aliança, no anel, não há fim. Você não vê aí fim. Também esse pacto nunca pode ter fim. Isso é uma força que vocês têm a vosso favor. Lembre sempre de olhar na aliança. Quando as lutas vier, o diabo vier bombardear, olhe para a aliança e diz: é meu pacto, não tem fim. Nesse pacto não tem fim. Eu não posso terminar, porque isso não termina, não tem lugar onde terminou. É até que a morte separe, ou até que Jesus venha. Irmã Ana, receba seu marido. Agora lembre, irmã, olha para cá. Essa foi a decisão sua. Foi escolha sua. Quando vier as lutas, as provas da vida, diga: foi a minha escolha. Está ouvindo? Diga: foi a minha escolha. Quando vier as lutas, as provas, diga: não foi escolha da mamãe, do papai, foi uma direção de Deus em meu coração que me levou a ter essa escolha, escolher Moedilson. Moedilson, receba a sua esposa, irmã Ana Cláudia. Moedilson, olhe para cá. Quando vier as lutas, os problemas, diga para você mesmo: esta foi a minha escolha. Eu escolhi para que até a morte estivéssemos juntos, ou até a vinda de Cristo. E com isso você estará dando um murro contra as dúvidas, contra o diabo. Amém? Nós vamos ler para vocês o Salmo 128. É uma escritura dedicada ao casal. Salmo 128. O cântico dos degraus da família. Olha: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Veja, ele é um bem-aventurado. Você quer ser um bem-aventurado? É temer a Deus e andar nos caminhos de Deus. Você sempre será bem-aventurado. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Trabalho da tua mão, não é o trabalho da mão do outro. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que
Teme ao Senhor, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Será que vai dar tempo, irmão? Ver os filhos dos seus filhos seria maravilhoso, mas eu creio que não vai dar tempo. Estamos vivendo na reta final. Mas enquanto tem esse tempinho, dê tudo para ela, dê tudo para ele, irmã, e assim serão dois, uma só carne. Felicidade, parabéns, parabéns, Deus abençoe. Vivam felizes, de espírito, alma, corpo. Vocês têm direito de ser felizes. Para a mamãe, aleluia. Que lindo, que lindo, que lindo, maravilha. Consideração, que lindo. Agora uma rosa para a sogra, um buquê de rosa para a sogra. Consideração, que lindo, que lindo. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, né, pela vida de vocês dois, da irmã Ana Cláudia, que foi uma ovelha, pastor, muito obediente, né? Nasceu no lar cristão, não me deu trabalho, né? Humilde, uma moça exemplar. Seus pais também, ele não é batizado, né? Mas também crê nessa mensagem, né, irmão? E é um bom pai também, junto com a sua esposa. Deu um bom exemplo para essa família, pastor. E creio que ela está bem amparada, né, com o Edilson, um homem de caráter, cristão, né? Tendo um pastor exemplar, né, pastor Adalto, graças a Deus, bem ensinado. E vocês têm tudo para viver bem mesmo, né? Que Deus abençoe a vocês, no nome do Senhor Jesus. Eu só tenho que agradecer vocês pela paciência que a irmã teve comigo durante todo esse tempo, né? Deus abençoe, irmã. Deus abençoe, irmão Deus. Amém. Ao lado. Você não pode mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por teu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir.